Olá, senhores. Estou de volta mais uma vez aqui com a matéria de banco de dados. Esse é o nosso terceiro módulo e aqui nós vamos tratar exatamente de linguagem SQL. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Tiago Cavalcante, professor aí da rede de ensino itinerante. Bom, então a gente vai aqui tentar manter o padrão aí de ensino itinerante, tentar explicar para vocês um pouco da linguagem SQL. Antes de começar efetivamente o módulo, eu queria fazer uma simples consideração a respeito do que nós viemos recebendo de feedback sobre as nossas aulas de banco de dados. Tivemos algumas críticas a respeito da, digamos, cadência da aula. A voz às vezes fica um pouco com sono, o raciocínio às vezes está um pouco desencadeado, e a gente vai tentar nesse módulo resolver isso e explicar de forma didática e da maneira mais empolgante possível a linguagem SQL, um assunto extremamente importante aí dentro de banco de dados. Então, fica aqui essa dica, o feedback dos senhores a respeito das nossas aulas é extremamente importante para que nós continuemos evoluindo aí dentro dos assuntos e levarmos para você o que há de melhor aí de conhecimento e sempre na melhor estrutura didática possível. Então, vamos seguir em frente que temos muita coisa para ver aqui nesse nosso curso, né? Primeiro, a nossa ementa, né? Nós vamos falar um pouco do SQL básico, vamos contar um pouco da evolução, do surgimento de SQL, apenas para contextualizar vocês dentro da história de SQL. Vamos falar mais sobre SQL, aí nós trataremos de consultas complexas, alinhadas e tudo mais. Falaremos de triggers, views e, claro, criação e modificação de um esquema de banco de dados. E nós teremos, como sempre, algum bônus track dentro do nosso curso. O bônus track desse curso vem em forma de questões. Nós teremos aí em torno de 40, 50 questões resolvidas aí não só durante a execução do conteúdo teórico, mas também ao final, quando teremos aí alguns blocos de aula falando só sobre questões de SQL, a gente vai ver inclusive questões discursivas sobre esse assunto. A gente tem aqui a referência sobre SQL. Pessoal, não se assustem nem vão inventar de fazer uma compra no Amazon ou em alguma livraria de todos esses livros. Isso aí é impensável que você tenha que estudar para concurso público, ler 7 livros de banco de dados, mas a gente apresenta aí qualquer uma dessas bibliografias acima, elas apresentam o conteúdo de SQL dividido em forma de capítulos, né? Então, apenas para exemplificar, nós temos aqui, por exemplo, 2 capítulos no livro do Navate que tratam sobre SQL. Temos capítulos também no livro do Date e do Silberschatz que falam sobre SQL, e qualquer um deles vai colocar para você ou apresentar para você um subsídio inicial do assunto, né? A gente tem aqui embaixo outros 3 livros de SQL que eu considero que seja interessante você pelo menos saber que eles existem para utilizar como consulta aí dentro do seu estudo, né? A gente tem o livro de SQL, o Zé Cabeça, é o livro mais didático de todos. A gente tem também o livro Discovering SQL, que é um livro que utiliza o padrão SQL 2008. Então vejam, esse 2008 e 2006, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O padrão SQL que surge em meados da década de 80, ele vai evoluindo e os padrões eles têm geralmente associado ao o nome o ano em que ele foi publicado. Então, a gente tem o livro Discover SQL falando da penúltima versão da SQL, que seria a 2008, e temos a Beginner's Guide de SQL, que fala aí da versão 2006 da SQL. Todos dois são bons livros e detalham bem o assunto. É interessante que vocês conheçam pelo menos como referência aí para o seu estudo, certo? Vamos então rapidamente falar sobre os objetivos desse nosso curso. O objetivo é simples, a gente vai apresentar aqui as construções e os conceitos fundamentais da SQL e
Logicamente, vamos tentar entender como as principais bancas abordam esse assunto. Os dois objetivos principais são esses. A gente tentou reduzir os objetivos e focar naquilo que realmente interessa, que é vamos ajudar você a passar no concurso de seu interesse, ok? Vamos então agora para o assunto, né? Vamos falar já de cara de SQL, o que interessa para a gente. Bom, está aqui, primeira página inicial, SQL, e nós temos ao invés de figura alguns textos, pessoal. Esse aí é o texto ou paper inicial publicado em 1974 de dois pesquisadores da IBM, né, sobre o SQL, que na época ainda era chamado de SQL, né, ou Structured English Query Language. Você pode ler aí o abstract e vai ver que ele é baseado na lógica de primeira ordem e no cálculo de predicados. Isso aí segue aquela linha inicial do modelo relacional. Então a gente pode dizer que SQL é um padrão de linguagem que implementa aí o modelo relacional que a gente estudou lá no primeiro curso ou no módulo 1 de banco de dados. Então, a coisa mais importante não é isso. O que a gente quer deixar aqui de mais importante é que SQL corresponde a 20% das questões de BD de concurso. Então, é realmente um assunto de extrema importância e que, se você tiver domínio, você vai conseguir ter um bom resultado. Inclusive, as bancas, elas cobram SQL em questões discursivas. Para ajudar você a resolver esses problemas, nós vamos dar dicas de por onde você deve estudar e nós vamos também dar algumas dicas e fazer algumas questões discursivas desse assunto, ok? Então, vamos seguir em frente aqui e começar falando sobre a linguagem SQL, o que a gente pode ter de relevante aí para o início do nosso estudo. Bom, primeiramente, é uma coisa interessante que ele é considerado uma das maiores razões para o sucesso de banco de dados relacionais. Pessoal, por que ele é considerado uma das principais razões? Porque ele padronizou, ele conseguiu criar uma linguagem que fosse implementada por diferentes sistemas e que fosse baseado em uma estrutura, um modelo que tivesse uma base matemática, que é o caso do modelo relacional. Então, ele provou ser tão eficiente e tão relevante que a ANSI, né, o American National Standard Institute, ele resolveu criar aí um padrão para que a gente pudesse ter isso de forma bem uniforme para o nosso estudo. Então, o primeiro padrão, pessoal, foi lançado lá em 1986 e esse padrão mostrou-se relevante e a partir daí outras versões foram publicadas. Como eu falei, o livro que a gente mostrou lá trata da versão 2006 e o outro trata da versão 2008, mas antes disso nós tivemos aí essas seguintes versões, né? 86, 89, 92, 99, que é a mais conhecida, inclusive a 99 é 2013, é que os livros, pelo menos as versões mais atuais, elas tratam do assunto de SQL, baseando nesses dois padrões aí. Se você pegar também o curso de banco de dados de Stanford, que está disponível na internet, a professora ela trata aí do padrão SQL de 99. Em seguida, eles lançaram o padrão 2006 e 2008. A gente vai ver que foram feitas evoluções aí dentro da linguagem para acompanhar a evolução dos SGBDs. E, por fim, a versão 2011, onde nós não temos muita fonte de estudo sobre ela, a não ser a própria norma ou o draft da norma. É possível você encontrar ele na internet, em PDF, mas fora isso, alguns textos um pouco solto, mostrando quais foram os avanços que tivemos da versão 2008 para 2011, mas o mais importante é você saber que existem várias versões aqui de SQL que foram lançadas aí ao longo do tempo no mercado. Aí, pessoal, a gente tem que perceber que essas versões elas evoluíram de acordo com o padrão, né, o SQL, que é o ISO IEC 9075, né, que é o padrão SQL, e essa evolução ela se deu
de acordo com partes. Então, o padrão SQL como um todo, ele foi dividido em diversas partes. E para o nosso estudo de concurso público, o que interessa, pessoal, é essa parte 2 aqui, que é a mais relevante, né? Onde temos os comandos SQL de criação e deleção de tabelas e de seleção ou consulta dentro da base de dados. Então, as outras partes, elas não têm tanta relevância e algumas delas, inclusive, elas desapareceram aí ao longo do tempo. Você vê que elas morreram ou elas foram descontinuadas aí ao longo do tempo, que são essas que estão marcadas aqui com um xizinho. Ou elas foram incorporadas por outras partes ou elas simplesmente sumiram do padrão. Vejam aqui a parte 7 próprio diz que foi feito um rascunho e em seguida foi retirada a parte 7. A gente tem também a parte 8 que foi retirada do padrão, mas para manter a compatibilidade entre as versões, essas partes elas têm o mesmo número. Então, por exemplo, nós continuamos com a parte 14, mas não temos as partes 5, 6, 7, 8 e 12, certo? Apenas um comentário que vamos estudar e que é importante estar aqui na parte 2 do padrão SQL. Então, o que é SQL, né? O que é que a gente tem que gravar que é importante? Pessoal, eu costumo dizer nas aulas que existem alguns slides que eu marcaria com exclamação, que tem informações importantes e que normalmente são cobradas em concurso. Esse é um dos slides que tem informações importantes. Vejam, a linguagem SQL é uma linguagem de programação reconhecida internacionalmente e usada para definição e manutenção de banco de dados relacional. Então, até aí uma definição concisa que apresenta o que é a linguagem SQL. Diz aqui também que é importante que não existe fora do universo relacional. Então, você não vai conseguir com o SQL implementar uma base de dados, vamos supor, utilizando o modelo em rede ou utilizando o modelo hierárquico. SQL existe para implementar o modelo relacional, porque ela é toda fundamentada na estrutura e nas bases matemáticas do modelo. Existe outra questão importantíssima dentro de SQL, que é a ideia dela ser uma linguagem declarativa. Pessoal, o que é ser uma linguagem declarativa? É basicamente que você vai simplesmente passar o comando. Se você imaginar um select simples, você não vai dizer para o SGBD como ele tem que executar. Você não vai criar o seu programinha com for, com ifs e com estrutura, como ele vai consultar isso na base de dados. Todo esse processamento é implementado internamente pelo SGBD. Então, é importante saber que ela é uma linguagem declarativa ou não procedural, pessoal. A contrapartida ou a linguagem que não é declarativa, ela seria considerada uma linguagem procedural. Por que procedural? Porque você diz qual é o procedimento que ele tem que fazer para realizar a opção, o que não é o caso de SQL, ok? SQL é uma linguagem declarativa e, como o slide diz, os detalhes de implementação são deixados para o SGBD relacional. Como falamos, SQL sempre tratando dos modelos relacionais, ok? Vamos então seguir em frente e fazer aqui uma questão do SERPRO de 2013. Vejam aí, a questão acabou de sair do forno e diz o seguinte: a linguagem de consulta estruturada, ou Structured Query Language, SQL, que serve para descrever estruturas de dados e esquemas, é uma linguagem de pesquisa declarativa padrão para os bancos de dados ditos relacionais. Pessoal, desse jeito fica fácil, né? Acabamos de falar sobre isso, mas a ideia é mostrar para vocês que esse é um dos pontos que é extremamente cobrado pelas bancas de concurso, ok? Então, alternativa verdadeira. Vamos seguir em frente e falar um pouco mais de SQL agora, mostrando rapidamente a evolução do padrão
desde a sua origem. Já falamos lá que a primeira versão original foi apresentada no paper, né, dos dois pesquisadores da IBM em 74. Em seguida, o padrão foi desenvolvido pela ANSI e foi lançado o primeiro padrão em 86. O segundo padrão, que é uma versão estendida do padrão anterior, foi lançado em 89. E aqui a gente pode ter um pouquinho mais de noção aí de como as coisas aconteceram, né? Em 92 nós tivemos a terceira versão, mais conhecida como SQL 92, e acabou sendo sintetizada para SQL 2, né? Por isso que a próxima versão, que é chamada de SQL 99 ou SQL 3, e aqui nós tivemos a incorporação aí das Storage Procedures e das Triggers, né? Então, neste momento, a gente tem aí uma evolução razoável dentro do padrão. A gente também incorporou aí o uso de expressões regulares, a possibilidade de consultas recursivas e alguns suportes para instruções procedurais e controle de fluxo. Foram todos adicionados aí no SQL 99. A próxima edição, veja que passaram alguns anos, SQL 2003, começou a colocar dentro do padrão algumas características relacionadas a XML. Eu não sei se vocês lembram, nessa época eu estava entrando na faculdade em 2003 e todos os problemas do planeta iam ser resolvidos por XML. Então, SQL não poderia ficar fora disso, né? Então, eu lembro que todos os problemas de Java tinham XML no meio e algumas outras questões relacionadas à implementação web também tinham arquivos relacionados ou de configuração de XML. Mas SQL também veio nessa onda e incorporou aí XML ao padrão, ok? O padrão continuou evoluindo ainda em 2003 e a gente teve algumas coisas relevantes, né? A gente começou em 2003 a ter novos tipos de dados. A gente tem aqui o Big Int, o Multiset, que é um tipo de conjunto de dados, né? A gente sabe que SQL ele tem alguns tipos de dados. A gente vai falar sobre esses tipos de dados com calma durante a aula, mas a gente teve a adição desses tipos de dados nesse momento. A gente também adicionou algumas funções numéricas. Tivemos a adição da cláusula table samples, a cláusula from, que é usada aí para estatística. Já deixo esse comentário aí para vocês terem que decorar muita coisa sobre esse comando. É basicamente um comando sobre estatística, e alguns elementos que eram considerados no SQL 99, o padrão anterior, foram deletados. Os dois tipos de dados, bit e bitvar, o union join foi excluído e o update set row, a instrução update set row, ela foi excluída do padrão. Não a expressão update, mas o update específico com essa ideia aí do set row, né, que seria relacionado à linha. A gente teve, depois desse padrão, o padrão 2006, que tem como principal evolução, ou principal característica aí a questão de escrever como SQL e XML deveriam interagir. Aqui ele começa a fazer a cola entre os dois padrões, e mais na frente a gente tem aí o outro padrão, que seria o SQL 2008, onde ele legaliza o order by. Vamos falar bastante sobre esse comando mais na frente, fora da definição de cursor. Ele adiciona os gatilhos de instead of. Então, se você pode aqui ter um trigger, e dentro do trigger, ao invés de você ter apenas as opções de before e after, agora a gente tem também a opção de instead of. E por fim, a gente adiciona também a instrução truncate. A instrução truncate é extremamente conhecida, que ela remove todos os dados de uma tabela de uma só vez. Ela foi adicionada no modelo SQL em 2008, embora vários bancos de dados, vários SGBDs já implementassem essa instrução. E o SQL 2011
como eu falei anteriormente, né, a gente tem algumas novidades. Eu optei por não comentar muito sobre o SQL 2011, é uma coisa que as bancas não vão cobrar nem tão cedo, mas para quem tiver curiosidade, basta clicar nesse link aí e tem aí informações sobre o que é novo no SQL 2011, ok? SQL, pessoal, é dividido basicamente em conjuntos de linguagem. Essas linguagens elas servem basicamente para agrupar os comandos dentro da linguagem. E a gente costuma dividir basicamente em cinco, né, as cinco principais linguagens de SQL. A gente tem a linguagem de definição de dado, ou Data Definition Language, onde a gente tem os comandos que criam e modificam objetos de banco de dados. Então, veja, a gente tem o create, o alter, o drop, que podem ser usados para criar a tabela, podem ser usados para criar índice e outros objetos do banco de dados. A gente tem também a ideia dos comandos DML. No caso agora, ao invés de falar de criação, a gente está falando de manipulação de dados. Veja que no primeiro momento nós definimos os objetos e agora nós vamos criar dados dentro desses objetos. Então nós criamos, por exemplo, tabelas e agora nós vamos inserir dados dentro dessa tabela. Nós podemos também criar índices sobre as tabelas. E agora nós falamos em manipular dados. Agora, no Data Manipulation Language, a gente vai querer inserir e remover informações dentro do nosso banco de dados e a gente tem os famosos comandos select, insert, update e delete. A gente tem uma opção que é comentada por alguns autores, que é a linguagem de consulta de dados, que é a Data Query Language, que seria basicamente um subconjunto da DML que utiliza-se apenas do comando select. Eu coloquei isso aqui, pessoal, às vezes as bancas gostam de fazer uma pegadinha e tal, então vocês aí têm o conhecimento desse conjunto de comandos de SQL que são definidos pela linguagem de consulta de dados, ok? A gente tem também a DTL, que seria a linguagem de transação de dados, que inclui os comandos commit, rollback e save point. Lembrando que dentro da linguagem SQL, como falamos no curso de transações, não existe o begin transaction de forma explícita, né? Ele fica implícito lá dentro do comando SQL. E a gente tem aqui a opção também da linguagem de controle de dados, que é o Data Control Language, que basicamente vai dar aí privilégios para você criar ou remover privilégios e permissões de usuários. Basicamente, você tem grupos de usuários ou regras nas quais você vai aplicar a esse grupo de usuários um determinado conjunto de permissões de acesso às tabelas. Vamos falar também um pouco sobre esses comandos durante o nosso curso, ok? Bom, aí eu vou falar um pouquinho só agora, depois dessa pequena introdução à linguagem, como é que os livros, ou os principais livros, tratam esses conceitos, né? A gente tem o primeiro cara que trata disso seria o Navate. O Navate ele vai utilizar aqui de baixo para cima, né? A DTL, a DCL e a DML para definir a linguagem de transação de dados, a linguagem de controle de dados e a linguagem de manipulação de dados. E para criação de dados, ele vai utilizar a que a gente conhece como DDL, que é a linguagem de definição de dados. E o texto do Navate, ele fala que existe também a linguagem de definição de armazenamento, que seria uma linguagem utilizada para definição interna da estrutura de armazenamento. Isso aí existiu nos primórdios de SQL e depois foi removido. E eu acho que o Navate, para manter compatibilidade com aquela arquitetura em três esquemas, né, ele manteve essa linguagem, mas ela hoje já foi retirada do padrão e não é mais utilizada. E nós temos também a VDL, que é a linguagem de definição de visão. Isso aí seria para manter o padrão, até a figura está aqui ao lado, né? Nós temos os três níveis, né? Visão externa, esquema conceitual e esquema interno. A VDL seria para manter um padrão
com essa estrutura, onde nós teríamos uma linguagem para criação de visão. Contudo, o SQL ele incorpora essa criação de visão dentro da própria DDL, que é quando você tem o Create View lá dentro das opções de comandos de DDL. Então, basicamente, existe essa nomenclatura dentro do Navat, mas ela não é mais utilizada pelo padrão, ok? E, mais uma vez, temos o DML, DCL, DTL aqui abaixo, né? Aí, pessoal, a gente tem o que a gente chama de dialetos do SQL. O que acontece, né? Primeiro, a gente tem que ter aquela ideia na cabeça que os SGBDs que estão disponíveis no mercado, eles evoluem antes do padrão. Geralmente, o padrão, pelo menos nos últimos anos, ele vai incorporar funcionalidades que já são implementadas dentro dos SGBDs. Então, a necessidade de evoluir os SGBDs e criar novos comandos e novas estruturas de programação e desenvolvimento de sistemas dentro dos bancos de dados fez com que cada um dos fabricantes criasse um dialeto, uma linguagem procedural que, associado ao seu SGBD, consegue aumentar as possibilidades de desenvolvimento de sistemas sobre esse SGBD. Então, o Oracle criou aí o PL/SQL, a Microsoft, junto com a Sybase, criou o Transact SQL, que depois eles resolveram divergir sobre a implementação e separaram aí o desenvolvimento desse dialeto de SQL. E o Postgre também tem o seu PL/PG/SQL, que seria uma extensão de SQL implementada por esse SGBD, que é de código aberto e também é livre para você utilizar ele, ao contrário dos outros dois, que são SGBDs comerciais e que possuem o código fechado, logicamente, o pagamento de licença para utilização. Então, temos aí 3 dos principais dialetos de SQL, apenas para mostrar como é que eles existem. A linguagem SQL tem a parte de definição de dados, a parte de manipulação de dados, isso aí todo mundo visualiza bem, mas ele tem também algumas outras coisas que a gente às vezes não percebe e já foi cobrado inclusive numa prova recente da ESAF, né? Ele tem o que a gente chama de incorporação DML ou Embedded SQL, que seria você colocar o SQL dentro de linguagens de programação, né? Você ter um select dentro de Java e a partir daí você tem uma biblioteca que vai juntar esses comandos e na hora da pesquisa a biblioteca vai separar esses comandos na realidade e executar a operação SQL como uma consulta qualquer e depois devolver para o código Java o resultado dessa consulta. A gente tem a definição de visões, temos a ideia de autorização, né, pessoal, que é importantíssimo, onde a gente tem aqueles comandos DCL que dá permissão para cada usuário acessar os objetos da base de dados. A gente tem a questão de integridade, que são aquelas velhas regras de integridade que são vistas dentro do contexto de SQL. E a gente tem o controle de transações, né, onde a gente faz ali o nosso commit e rollback e junta diversos comandos de SQL em um grupo e chama isso de transação, né? E o Silverchat ele criou essa lista aí e já foi cobrado em algumas provas. Então, vale a pena dar uma olhada. A gente vai passar agora para o nosso próximo ponto, que é falar um pouquinho sobre o padrão de fato SQL ANSI e mostrar como é que ele cria aí as nossas tabelas, ok? Vamos então fazer uma pequena pausa. Já já a gente volta com mais SQL para você.